te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor já ministrou ao coração da tua serva tudo aquilo que vai ser ministrado aos nossos corações também nessa noite. Que a tua palavra encontre um coração como terra fértil, Pai, porque queremos sair daqui, Deus, cada dia mais transformado por essa palavra maravilhosa. E nos dê, Pai, a tua graça, do teu amor, que essa palavra possa tocar em cada coração. Ministra através da tua serva, usa ela como vaso de honra em tuas mãos. Obrigado pela vida dela, que tem sido sempre uma serva disposta, Pai, a ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Realmente é um motivo de muita alegria nós estarmos reunidos como igreja do Senhor. Igreja esta, como já foi relatado aqui durante a ceia, comprada pelo sangue de Cristo. E por alto preço. Não foi por coisas corruptíveis, mas pelo sangue precioso de Cristo. A nossa meditação nessa noite ela será no livro do profeta Jonas, capítulo 3. Convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas está após o livro do profeta Obadias. Encontraram? Nós leremos 2 capítulos, o 3 e o 4. Não se preocupe, eles são pequenos. Na verdade, o livro do profeta Jonas ele é composto apenas de 4 capítulos. A partir do 3 diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: até 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Com isso, continuando, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se,
e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui. Falando um pouco sobre o profeta Jonas, esse profeta, ele foi contemporâneo do profeta Amós. Seu ministério se deu durante o reinado de Jeroboão II, lá no Reino do Norte. Não vemos falar de Jonas não somente neste livro, mas também no livro de 2 Reis, lá no capítulo 14, no versículo 25, a gente vê que Jonas era um profeta ativo ali no Reino do Norte. Alguns acham o livro de Jonas uma narrativa lendária, por vários motivos, se nós formos ler o livro de Jonas. Como pode um homem passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, como diz aí no capítulo 1, no último versículo do capítulo 1, no versículo 17, onde diz que ele passou 3 noites e 3 dias no ventre de um peixe. Como pode isso? Acontecer isso e o homem não ser processado pelo suco gástrico daquele peixe e ser devolvido ileso, como diz, encerrando aí o capítulo 2, no versículo 10, que diz que o peixe vomitou Jonas por ordem de Deus. Como pode um homem compor uma oração, como está no capítulo 2, em formato de salmo, de dentro da barriga de um peixe? Como pode uma planta nascer de um dia para outro, de uma noite para um dia? E aí, por isso, muitos acham que o livro de Jonas é uma lenda. Mas para aqueles, na verdade, o problema desses que acham isso é com Deus. Porque para aqueles que conhecem Deus, sabe que o Deus da Bíblia, criador de todas as coisas, arquiteto de todas as coisas, isso para ele é pouco. Quando a gente vê a Bíblia, lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vemos tantas maravilhas que Deus fez. Abertura, abriu o mar vermelho, ressuscitou os mortos, tantas outras coisas, fez uma jumenta falar, Jesus fez um morto, alguns milagres grandiosos, embora ele não quisesse ser lembrado pelos milagres. Então isso é pouco. O que está aqui no livro de Jonas, o livro de Jonas realmente não é uma lenda, é um livro, é a palavra de Deus aqui escrita.
E uma coisa que a gente vê muito em evidência aqui nesse livro é a vontade de Deus versus a vontade de Jonas. Deus tinha um propósito. Qual era esse propósito aqui nesse livro? Era a salvação da cidade de Nínive. E era a cidade de Nínive? A cidade de Nínive nada mais era do que a grande capital do Império Assírio. Era o maior império da época, uma potência mundial, econômica, política. Era um reino em expansão. Então o profeta Jonas tinha era um desses motivos. Por isso ele fugiu para Tarsis. Quando a gente vai lá no início do capítulo 1, a gente vê Deus dando uma ordem para o profeta Jonas para ele ir para Nínive. E Nínive ficava mais ou menos 800 quilômetros de onde Jonas estava, porque Jonas estava lá no reino do norte, em Samaria, no reino de Judá. Mas ele toma um navio no sentido contrário. É só para a gente chegar aqui aonde nós lemos. Ele toma um navio no sentido contrário e ele vai para Tarsis. Tarsis era totalmente o contrário e muito mais longe do que Nínive. Era mais ou menos 1.000 quilômetros de onde Jonas estava. Então o reino da Assíria era um reino em expansão. Por isso, se era um reino em expansão, eles eram desbravadores. E se eram desbravadores, eram potenciais inimigos de Israel, porque a gente sabe que naquela época os reinos desbravadores, eles cresciam invadindo outros reinos. E aconteceu várias vezes isso com Israel. E no mais, o profeta Jonas era um judeu e os judeus queriam distância dos gentios. Imagina, eles tinham uma lei mosaica e a lei separava, eles se agarravam naquela lei por entender que Deus era somente para eles, para os israelitas. Então era inadmissível, não era justo, não era aceitável para Jonas que aquela nação ímpia, politeísta, que adoravam tantos deuses, sanguinária, fosse objeto do amor de Deus. E aí, por isso, ele tem toda essa saga, desde o capítulo 1, contando a história de Jonas, que embarcou no sentido contrário, pegou um navio para Tarsis, e muitos conhecem a história, desde as crianças, que Deus mandou uma grande tempestade contra aquele navio, e os marinheiros clamaram aos seus deuses. A gente vê isso no capítulo 1. E aí Jonas acabou se revelou a verdade, e aquele tumulto, aquela grande tempestade estava acontecendo pela sua desobediência. E aí os marinheiros perguntaram: o que faremos nós? E ele mesmo respondeu: me joguem no mar, que a situação vai ser resolvida. E quando a gente olha um pouco a história, a gente vê que no versículo 13 do capítulo 1, os marinheiros ainda ficaram não querendo jogar Jonas no mar. No entanto, a situação só piorava, a tempestade só aumentava. E aí eles tiveram que realmente jogar Jonas no mar. E após jogar Jonas no mar, quando a gente vê aí do versículo 14 do 1, diz que os marinheiros, no 16, temeram a Deus. A gente vê duas coisas sobre esses marinheiros. Primeiro, eles oraram aos seus deuses. Está no capítulo 1. Quando a tempestade parou, eles fizeram voto a Deus, ao Deus de Jonas. Aqui não diz se eles se converteram, mas eles reconheceram que tinha sido Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que tinha mandado aquela tempestade, e ele mesmo tinha provido que aquela tempestade se acalmasse como se nada tivesse acontecido. E aí eles fazem voto a Deus. E aí a gente sabe que Jonas, uma vez no mar, ele foi engolido por um peixe. E depois ele ora a Deus e ele foi vomitado de volta à terra.
Aí nós chegamos aqui no capítulo 3. E aí a gente vê Deus dando uma segunda chance para Jonas. Aí ele diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus dá uma segunda chance para esse homem. Agora que Deus desenhou de novo. Olha, agora tu vai para a cidade de Nínive. Quando a gente olha a história de Jonas, quando faz um comparativo, por exemplo, com Moisés, que é um grande líder da Bíblia, o homem escolhido por Deus para tirar o povo do cativeiro do Egito, quem imaginaria que Israel, aquela nação, seria tirada ali das garras do escravismo no Egito? Tamanha era a potência do Egito, tamanha era a autoridade daquele faraó, mas Deus fez isso. E aquele homem teve a incumbência de levar aquele povo para a terra prometida. E eu quero falar de chance. Deus não deu uma chance para Moisés entrar na terra prometida. Quem conhece a história de Moisés sabe que no momento da história ele desobedeceu a Deus. Quando o povo clamou por água ali em Meribá, o povo clamava, reclamava, murmurava, e nós vamos morrer de sede, queremos voltar para o Egito. E Deus chama Moisés e chama Arão, que era o sacerdote, irmão de Moisés. Agora vai lá, fala com a pedra, que dali sairá água para matar a sede do povo. E Moisés ali tocou com o seu cajado naquela pedra. E Deus disse: por esse ato de desobediência, tu não entrarás na terra prometida. Ele levou o povo até quase na fronteira lá do Rio Jordão. Deus permitiu que ele olhasse a terra prometida. Quando levou ele já velho em cima do monte, Deus disse: olha, essa é a terra que o povo que eu prometi a Abraão, Isaque, Jacó. No entanto, tu não entrarás nela. No entanto, Deus, voltando para a história de Jonas, Deus dá uma chance para Jonas. Deus diz: vamos tentar de novo, Jonas? Deus estava determinado que sua palavra chegasse a Nínive. Era um propósito de Deus, era a sua vontade, porque Deus é um Deus de misericórdia, porque Deus é um Deus de amor. E Jonas sabia disso, que Deus era tudo isso. É tanto que no capítulo 4, no versículo 2, ele relata por que ele fugiu. Ele diz, 4:2, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Aqui a cidade de Nínive já tinha se arrependido. Então ele sabia, ele fugiu por isso, porque ele reconhecia em Deus o Deus misericordioso. Quando a gente olha para a história de Nínive, dessa cidade, a gente entende que o arrependimento dessa cidade apontava para o propósito de Deus, para o propósito de Cristo, que todos quantos se arrependerem serão perdoados. Que a salvação, ela independe de raça, a salvação ela independe da nacionalidade, do status social ou mais. O propósito messiânico de Cristo, ele mesmo disse: eu vim para os perdidos, independente de quem fosse. Eu vim para aqueles que vierem a se arrepender. E a cidade de Nínive se arrependeu. Esse livro de Jonas, ele é muito conhecido pelo livro da baleia. Às vezes, desde as criancinhas ou até aqueles que são desconhecedores da Bíblia. Quem é Jonas? É o profeta da baleia. Qual é o livro de Jonas? É aquele, o profeta, que teve o profeta engolido por uma baleia, embora não diga que foi uma baleia o livro. Mas, na verdade, esse livro ele deveria ser conhecido pelo arrependimento de uma cidade inteira. Porque quais seriam as chances de conversão, humanamente falando, da cidade de Nínive? Quais seriam as chances?
Aquela nação adoravam dezenas de outros deuses. Aquela nação, ela tinha uma cultura violenta. E aí chega um profeta estrangeiro, hebreu, desconhecido, que pregou por um dia somente, embora aqui a Bíblia diga no 3, que essa cidade era uma cidade para ser percorrida em 3 dias. E aí a gente vê no 3:4, Nínive, Jonas, pregando em um dia. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, Jonas pregou por um dia naquela cidade, um sermão repleto de juízo e zero de misericórdia, porque a única coisa que ele diz, olha, Nínive será subvertida, Nínive será destruída. No entanto, ele não disse por quê, ele não disse arrependei-vos, olhai para Deus, não disse. Ele não apresentou a solução da graça para aquele povo, e também foi contra a sua vontade. Ele não tinha nenhum desejo de conversão, de amor por aquela cidade. A gente viu aqui a ira dele, vamos falar daqui a pouco sobre isso. E Jonas, no entanto, ele se tornou um fenômeno do evangelismo mundial. Porque possivelmente nunca houve, nem sei se haverá uma cidade que um dia se converterá na sua totalidade, como Nínive se converteu. Do rei aos servos. E o porquê? Por que esse resultado? Porque Nínive se converteu na sua totalidade. A Bíblia diz aí no 3:5 que eles creram em Deus. 3:5, ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até ao menor. Houve um arrependimento, fizeram jejum, vestiram-se de pano de saco. Pano de saco naquela época era um sinal de arrependimento, era você tirar as suas roupas, por exemplo, compradas na Renner, e se vestir de um pano de saco. E não era aquele saco branco que a gente compra no Mateus para passar o pano na casa, não. Era aquele saco mesmo bruto. Porque eu acho que naquela época nem tinha esse processamento de tornar um pano de saco branco, como a gente compra hoje. Então aquele povo se vestiu de pano de saco. E aí algo interessante aconteceu no versículo 6. E chegou esta notícia ao rei de Nínive. Olha só, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Olha só, as pessoas chegaram até aquele rei, possivelmente os seus assessores, né? O povo importante disse, olha rei, é o que eu imagino que aconteceu, né? Porque não era todo mundo que chegava para falar com o rei. Olha rei, está acontecendo um negócio aí na cidade. Aí o rei poderia dizer, não estou interessado. Mas aí ele se interessou. E o que seria? Olha, tá, e o povo aí parou, o povo está fazendo jejum, está sem comer, se vestiram de pano de saco. E aí o rei ele podia dizer, estão loucos. Não estou interessado, mas por que eles fizeram isso? Porque chegou aí um profeta, um homem, dizendo-se ser profeta do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e ele disse que em 40 dias essa cidade será destruída. O rei poderia achar que aquilo era loucura. O povo está louco. Porque, afinal de contas, ele era o grande rei da Síria. Afinal de contas, aquele império era grandioso. Afinal de contas, aquele império estava em expansão. Ele poderia ter ficado lá no seu palácio com as suas roupas reais, que eram realmente a roupa de um rei. Era uma coisa belíssima. Eram bordados com ouro, com pedras preciosas. Mas aquele rei também ele acreditou. E aí ele se despiu também das suas roupas reais, ele se vestiu de pano de saco. E mais, ele baixou um decreto, no versículo 7, 3:7,
e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas mãos. Na verdade, o rei só baixou um decreto, só oficializou o que já estava acontecendo naquela cidade, que era um grande arrependimento. Aqui a Bíblia diz aqui que até os animais se vestiram de pano de saco. E aí seria uma lenda também isso aí para os incrédulos? Seria uma ficção, os animais se vestirem de pano de saco, serem cobertos de pano de saco? Não, não era. Porque também existia uma época na história bíblica, se os donos cobrissem os seus animais de pano de saco, era um sinal de que eles eram consagrados a Deus. Tamanho era o temor de quem era Deus. Porque temor, queridos, como diz lá em Provérbios, não é ter medo de Deus. O temor, a palavra de Deus diz lá em Provérbios que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É você reconhecer em Deus como Deus criador. Se eu estou aqui, se nós estamos aqui porque aprove a Deus, é pela vontade de Deus. Então era esse o sinal. Ele estava tornando apenas oficial o que estava acontecendo. E no versículo 9 tem outra coisa grandiosa. Olha só o que esse rei diz. Ele diz, quem sabe Deus se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ele pergunta, quem sabe? Quem sabe? Ele assumiu uma posição certa de um pecador arrependido. Ele diz de alguém que está realmente na dependência de Deus. Quem sabe Deus mudará a sua vontade a respeito de nós. Quem sabe se a nossa humilhação vai ser suficiente, Deus, nesses 40 dias vai reverter esse decreto contra a nossa cidade. Quem sabe se o nosso arrependimento vai ser suficiente. Essa foi a posição, o posicionamento daquele rei. Foi o posicionamento correto. Daqueles que reconhecem Deus como soberano. Daqueles que reconhecem que é a vontade de Deus que deve prevalecer. Porque muitas vezes o homem, ele quer dar ordens para Deus. O pecador quer dar ordem para Deus. E a Bíblia diz que Deus abate os soberbos. Muitas vezes o pecador quer exigir direitos de Deus que ele não tem. Muitas vezes o pecador diz, Deus me dá aí de volta o que é meu. Não é assim. Queridos, é sempre sobre Deus. A grande estrela desse livro aqui sagrado é Deus. A misericórdia de Deus. Eu penso que muito além do arrependimento daquela cidade, esse livro precisa ser conhecido pela misericórdia e pelo amor de Deus para com aquela nação, para com as nossas vidas e para com essa humanidade. Durante 40 dias, aquele povo se manteve nesse estado de clamor. Porque a ordem era que em 40 dias a cidade seria destruída. Seria subvertida, que quer dizer arruinada, destruída. E eu fico pensando, durante aqueles 40 dias, aquele povo ali fazendo jejum, arrependido, vestido de pano de saco, clamando a Deus. E aí chegou no 25º dia, meu Deus, está chegando perto dos 40 dias. Chegou no 30º dia, chegou no 35º dia, eu fico pensando o rei ali, meu Deus, faltam 5 dias, e agora? E o povo clamando a Deus, e o povo arrependido.
E chegou o 40º dia. E chegou o 41º dia. E aquela cidade não foi subvertida. E aquela cidade não foi destruída. Para a glória de Deus. Porque eles se mantiveram naquele estado, porque eles reconheceram a sua indignidade. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo para outras, quando para se converterem ou porque estão desviadas, a gente vê alguém dizendo para outro, dá uma chance para Deus. Eu já vi alguém falando isso, dá uma chance para Deus, meu irmão. Como assim? Deus é que tem que dar uma chance para nós. Deus é que dá uma chance para nós todos os dias. Não somos nós que temos que dar uma chance para Deus, não. Porque Ele é Deus. Porque Ele nos deu a vida. Porque Ele nos criou para a sua imagem e semelhança. Para que nós vivêssemos para a sua glória. Estamos estudando isso na escola bíblica aqui. Desde a criação do homem. E como nós temos aprendido. Como Deus, na sua perfeição, moldou-nos. Moldou o primeiro homem ali, Adão, ali tirando do barro como oleiro. Moldou e depois soprou ali nas narinas daquele homem. Para que ele vivesse para a glória de Deus. E aquela cidade se converteu. Diz aí no versículo 10, 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não fez. Aqueles que têm o espírito de reivindicação diante de Deus estão longe de ter um coração verdadeiramente convertido, um coração verdadeiramente arrependido. Aqui no versículo 10, ele diz uma coisa interessante, que eles se converteram. Ou seja, eles mudaram, eles se transformaram. É o que quer dizer essa palavra. Eles poderiam ter se vestido de pano de saco, poderiam ter feito jejum, mas se não tivesse se convertido verdadeiramente dos seus maus caminhos, se não tivessem se arrependido, Deus não teria ouvido aquela nação. Certamente Deus teria destruído aquele povo. Porque não basta apenas a aparência, mas Deus olha o coração. Coração verdadeiramente arrependido, um coração verdadeiramente convertido, um coração verdadeiramente que reconhece em Deus, o Deus soberano, o seu Deus, um coração onde diz que tudo que temos, tudo que somos é Deus, é por causa de Deus, é aqui que Deus vê o coração. A gente viu naquela oração lá daqueles 2 homens, publicano e lá dos fariseus, enquanto uns oravam, e aí se mostrando, tinha aquele publicano que batia no peito, se reconhecendo pecador, se reconhecendo arrependido. E Deus disse, olha, é essa oração que é ouvida. E esse livro de Jonas, ele é citado 2 vezes por Jesus no livro de Mateus. Em Mateus 12, em Mateus 16, eu gostaria de ler Mateus 12, 38. Nas 2 ocasiões, tanto no 12 como no 16, Jesus vai citar esse livro, porque os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles pediam sinais para Cristo. Mostra-nos um sinal de que tu és o Filho de Deus, que tu és o Salvador. E aí a gente vê aqui no 12:38, Mateus diz assim, então alguns escribas e fariseus replicaram, ou seja, disseram, mestre, queremos ver de tua parte um sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E eles que seguiam, que queriam achar uma ocasião contra Jesus, a gente sabe, os doutores da lei, os escribas, a seita dos fariseus, dos saduceus, eles procuravam alguma ocasião para pedir um sinal para Jesus, para falar algo, para condená-lo, porque estava comendo na mesa com os pecadores. E Jesus sempre disse que ele não queria ser visto pelos sinais, mas ele queria que as pessoas crescem na sua palavra, naquilo que estava previsto desde o Antigo Testamento, desde os profetas, aquilo que apontava para o Salvador, para o Cristo que morreria na cruz do Calvário, para um Deus que se faria carne, homem, e viria morrer pela humanidade. Era isso que ele queria, era sobre isso que ele estava falando. No entanto, aquele povo queria um sinal. Ele disse: eu não vos darei sinal. Eu darei o sinal do profeta Jonas. Passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele estava falando de si mesmo. Da sua morte e ressurreição. E ele diz mais aí no 41. E os ninivitas se levantarão no juízo e julgarão essa nação, porque eles se arrependeram. Esse livro já apontava, a conversão dos ninivitas já apontava para Cristo. Porque ele disse: eu vim para os pecadores. E ele falava com os pecadores, sentava na mesa com os pecadores. Ele disse: eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam de mim. Eu vim para todos aqueles que crerem. E aí, quando a gente olha para essa conversão de Nínive, a gente vê que esse livro, ele vai da compaixão de Deus à ira de Jonas, por conta da conversão de Nínive. Enquanto os ninivitas querem viver, Jonas quer morrer. Esse livro termina com a conversão de Nínive e com a rebelião de Jonas. Aborrecido com a bondade e com a misericórdia de Deus para com aquela cidade. Enquanto Deus se afasta da ira para com Nínive, Jonas caminha para a ira. É tanto que o versículo 4, depois da conversão, no 4:1, ele diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E aí no 9, então perguntou Deus a Jonas, 4:9, é razoável essa tua ira por causa da planta, que Deus já tinha matado a planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Jonas estava na contramão de Deus. Jonas desgosta do que Deus gosta. Jonas, ele faz 2 orações contraditórias nesse livro. Enquanto no capítulo 2 ele faz uma linda oração do ventre do peixe, numa forma de salmo, de uma canção, pedindo para ser salvo. No versículo 4:2 ele ora pedindo a morte. E ele diz: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. 3. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Como entender isso? O ministério de Jonas foi um sucesso. Foi um sucesso.
Jonas havia pregado juízo e obtido como resultado o arrependimento daquela cidade na sua totalidade e, consequentemente, a misericórdia de Deus. Mas, no entanto, Jonas estava impregnado com aquele nacionalismo idolátrico que os judeus tinham, aonde eles tinham a ideia de que a salvação era fechada, a salvação era somente para eles mesmos, para o seu próprio povo, para a sua própria raça. Jonas não muda. Deus fala com ele aqui, Jonas não muda, mas ele espera que Deus mude. Espera que Deus mude. É tanto. E no versículo 4, 5, diz assim: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então Jonas, ele sai da cidade, prega e sai, e vai lá para se sentar lá fora da cidade, amuado, irado, indignado. E aí ele senta lá e fica esperando o que vai acontecer com aquela cidade. Nós estávamos se passando o tempo. Talvez ele deve estar se perguntando, quem sabe Deus não mude de ideia e resolva acabar com essa cidade. Quem sabe os ninivitas não vão se converter, não vão se arrepender, e Deus vai mandar sim fogo do céu para consumir essa tão grande cidade, a capital do reino da Assíria. Quem sabe Deus volte atrás na sua misericórdia e destrua Nínive. Quem sabe Deus ceda a minha vontade de homem. Mas Deus, ele se recusa a ser inimigo de quem constituímos inimigos. E olha que não é para nós termos inimigos, não é mesmo? Deus, ele se recusa a odiar quem odiamos. Porque às vezes tem gente que odeia, mesmo cristão odeia o outro. Nós até falamos sobre isso aqui na última escola, aqui sobre as cartas de João. Quanto João bate pesado nisso aí. Como é que você pode dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão? Então você não é de Deus. João é bem duro nas suas cartas sobre isso. Porque Deus não cede, queridos, aos caprichos humanos. É a vontade dele que prevalece. Graças a Deus por isso. É a vontade dele que prevalece sempre. Jonas, aqui a gente vê aqui, Jonas dando um trabalho para Deus. Talvez a gente se pergunte assim, meu Deus, eu estou com vontade de ir lá onde esse Jonas... Mas tem cristão que dá mais trabalho para Deus do que os incrédulos. Sabia? A gente vê um Jonas amando mais ali aquela planta. Deus, ele se sentou lá no sol quente, fora da cidade, aí Deus mandou ali uma planta, com uma folha grande, não sei se era algumas versões diz que era uma boboreira, que tem uma folha gigante, e ali Jonas gostou, ficou ali naquela sombra, mas aí na noite, Deus mandou um verme, e aí ele comeu a raiz daquela planta, no outro dia a planta secou, e aí Jonas ficou mais irado ainda, é mesmo? Deus vai perguntar para ele, fazer uma pergunta para ele. Deus, Jonas, ele amou mais aquela planta do que aquelas pessoas de Nínive. Teve mais compaixão daquela planta do que das pessoas de Nínive. Ele olhou mais para ele, o seu centro, porque ele estava bem debaixo daquela planta, do que olhou para aquela cidade repleta de 120 mil pessoas, formada por famílias, por homens, mulheres e crianças. Ele não teve misericórdia daquela cidade, no entanto, ele teve misericórdia daquela planta. E aí esse livro, ele se encerra com uma pergunta. Esse livro encerra com uma pergunta, começando do 4, 10 e 11. São 2 versículos
com uma pergunta só. Ele diz: tornou o Senhor, perguntando para Jonas, depois que ele tinha perguntado sobre a planta, se era, no versículo anterior, se era razoável a ira dele por causa da planta. E ele disse: é razoável a minha ira, sim, até a morte. E aí Deus pergunta, tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Nós não sabemos a resposta que Jonas deu para Deus. O livro termina com essa pergunta: se ele manteve as respostas atravessadas que ele já vinha dando a Deus, contrárias à vontade de Deus, ou se ele reconheceu que Deus estava certo. A nossa tendência é achar que ele deu uma outra resposta atravessada para Deus, considerando que ele já vinha com esse histórico. Mas independente de qual foi a resposta de Jonas, eu entendo que essa pergunta também é para nós, para a igreja do Senhor. Para nós hoje, igreja dos últimos dias, na face dessa terra. O que nós amamos? Em que temos investido? O que tem valor para nós? Queridos, porque se o que Deus ama não toca os nossos corações, então nós somos Jonas. Então nós somos Jonas. Porque a igreja de Cristo é para amar gente. Gente para nós importa. A igreja de Cristo é para investir em gente. A igreja de Cristo precisa priorizar gente, almas. Deus disse aqui: olha, eu não vou me importar com essa cidade onde as pessoas não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Pergunta para Jonas: não vou ter misericórdia? Será que nós também não estamos vivendo no meio de uma geração que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda? Eu penso que sim. Será que nós temos parado para pensar sobre isso? E aí, quando a gente olha para esse livro, já vou encerrar, a gente vê a universalidade da salvação, que é para todos. E a graça de Deus é para aqueles que se arrependerem. E a misericórdia de Deus é para aqueles, todos quantos se arrependerem. Talvez a pergunta que não quer calar é: como assim? Jonas pregou o juízo? Jonas pregou o juízo e aquela cidade se converteu. Jonas estava de má vontade, no entanto, aquela cidade se converteu. Como assim? E a resposta é simples. É porque a palavra, o evangelho, a mensagem da salvação, ela é maior do que o emissário. Ela é grandiosa. Independente se aquele homem estava com má vontade, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A obra é de Deus. A salvação é de Deus. Por isso nós devemos falar. Jonas não queria falar para aquela cidade por vários motivos, e às vezes nós não queremos falar também por vários motivos. Ah, não vou falar para aquele porque ele é assim. Não vou falar para aquele grupo ali porque é assim. Não vou falar isso porque é assim. Eu vou ficar aqui debaixo da minha árvore mesmo, debaixo da minha aboboreira aqui na sombra. Enquanto
muitas vidas estão sendo ceifadas a cada minuto, a cada segundo, muitas vezes até do nosso lado, da nossa família, dos nossos vizinhos, no nosso trabalho, nos hospitais, nos presídios, em tantos lugares. Em tantos lugares tem uma Nínive para ouvir a palavra de Deus. E de quem é esse papel? É de Jonas? Jonas já se foi. Essa missão agora é nossa. Essa missão agora é da igreja do Senhor. E essa mensagem redentora, ela precisa ser anunciada. É para isso, esse é o nosso propósito aqui nessa terra. Celebramos agora há pouco a Santa Ceia, onde comemoramos o sacrifício de Cristo, relembramos, trouxemos à memória o sacrifício de Cristo para nossas vidas. Como é bom a gente vir aqui na fila, alegres, com o coração jubilando de alegria, de saber que um dia nós estaremos com o nosso Senhor. Porque Ele disse que Ele voltará. E um dia cearemos com Ele, um dia estaremos com Ele. E quantos estão aí fora, ainda dependentes de ouvir a palavra de Deus, essa mesma graça que nos alcançou e merecido, esse favor imerecido. No entanto, a palavra de Deus, em algum momento, a ciência do apóstolo Paulo, ele diz que se nós não falarmos, as pessoas não vão conhecer Deus. É necessário que se fale, é necessário que se anuncie, é necessário que se pregue o arrependimento. Às vezes, não vou pregar, porque eu já falei para esse, o coração é duro, é assim, não vai se converter. Mas é o Espírito Santo de Deus que faz a obra no coração do homem. Muitos aqui não se converteram no primeiro momento que alguém falou do Evangelho. Eu não me converti. Depois de muitos tempos, depois que a minha sogra, que falou do Evangelho para mim, depois que ela morreu, um mês depois eu me converti. Ela não viu a minha conversão, mas ela foi a primeira pessoa que falou do Evangelho e do amor de Cristo para mim. Fui algumas vezes na igreja com ela, mas não me converti. Mas foi necessário, após a morte dela, Deus teve misericórdia da minha vida. E aqui estou eu, para a honra e glória do Senhor. E aí está você também, fazendo parte desse reino de amor. Amém? Deus abençoe. Pastor Sérgio.